Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer aqui uma revisão de concentração de soluções e conversão de concentrações. Vamos resolver alguns exercícios de nível básico, certo? Indo para questões de nível moderado, tá bom? Para você treinar os seus conhecimentos, resolver exercícios, tá? E aprimorar o seu aprendizado, tá bom? Antes de mais nada, peço para dar um like aí para curtir esse vídeo, para incentivar a gente a fazer outros, para ajudar vocês, tá bom? Então vamos lá, concentração de soluções, pessoal, nós temos aí algumas fórmulas, né? Que é a fórmula da concentração comum, do título, da concentração em partes por milhão, ou ppm. Nós temos a fórmula da densidade, nós temos também a concentração molar ou molaridade, que é uma unidade de concentração muito importante, uma das mais cobradas, né, em questões. E temos a conversão entre as concentrações, né? Essas unidades de concentração, elas se interconvertem entre si através daquela fórmula que é C igual a 1000 dt, que é igual a Mzinho vezes o Mzão. A gente usa até aquele artifício de memória que é assim: carnaval é igual a 1000 doses de tequila, que é igual a muita merda. Onde C é a concentração comum em gramas por litro, D é a densidade, T é o título, esse Mzinho com a perninha puxada é a molaridade, né? Que é a concentração em mols por litro, e o M maiúsculo é a massa molar do soluto, dada em gramas por mol. Aí a gente relaciona essas unidades de concentração nessa relação geral, que diz que carnaval é igual a 1000 doses de tequila, que é igual a muita merda, tá bom? Vamos aos exercícios propostos. Então nós temos aqui a primeira questão, que diz o seguinte: ao chorar convulsivamente, uma pessoa eliminou 5 ml de lágrima. Considerando que essa solução apresenta uma concentração de sais igual a 6 gramas por litro, isso é a concentração comum, determine a massa de sais eliminados na dose de choro. Então vamos lá, a gente pode fazer essa questão usando a regra de 3 ou aplicação direta de fórmula, tá bom? Então a primeira questão diz o seguinte: a primeira questão diz, então, se eu tenho aqui, né? Se eu tenho aqui que a concentração de sais, tá? É de 6 gramas por litro, e ele quer saber o seguinte: qual é a massa de sais ou a massa de soluto, né? Que uma pessoa vai eliminar quando ela perder 5 ml de lágrima. Então a gente pode fazer uma regra de 3 ou aplicar na fórmula, tá? Eu posso dizer que são 6 gramas para cada 1000 ml. Daí porque 1 litro são 1000 ml, então se você tem 5 ml de lágrima, qual a massa de sais que você perdeu? X. Então fazendo a regrinha de 3, vai ficar 30 sobre 1000. E 30 sobre 1000, passando 3 casas para a esquerda, vai estar 0,030 gramas. Beleza? Tanto faz também se eu aplicasse na fórmula, concentração comum é a massa do soluto sobre o volume em litros. Eu também poderia fazer aplicando essa fórmula ou fazendo uma regra de 3. Tranquilo? Vamos lá, a segunda diz: um adulto possui em média 6 litros de sangue, eu boto volume, 6 litros de sangue, com cloreto de sódio dissolvido na concentração de 5,8 gramas por litro. Isso é a concentração comum, 5,8 gramas por litro. Qual é a massa total de cloreto de sódio, ou seja, a massa do soluto, no sangue de uma pessoa adulta? Também posso fazer por regra de 3, eu tenho 5,8 gramas para cada 1 litro de sangue. Então, se um adulto tem 6 litros de sangue, qual a massa de sais que ele vai ter no seu sangue? Então, é só multiplicar. 6 vezes 8, 48 vai 4. Então, eu tenho 34,8 gramas. Então, é só fazer uma regra de 3, 5,8 gramas para 1 litro de sangue. Se eu tenho 6 litros, então é só multiplicar em X. Também posso fazer aplicando a mesma fórmula da questão anterior. Concentração comum é a massa do soluto sobre o volume em litros. Beleza? Terceira questão, semelhante. Vamos lá. Terceira diz:
Pode-se obter magnésio a partir da água do mar, que contém íons magnésio na concentração comum de 1,2 gramas por litro. Nessas condições, para obter uma massa de magnésio de 6 quilos, lembrando que 1 quilo é 1.000 gramas, então 6 quilos são 6.000 gramas. Para obter 6.000 gramas de magnésio, qual o volume de água do mar que a indústria tem que utilizar? Então, eu vou colocar, eu tenho 1,2 gramas para cada 1 litro. Então, se eu quero obter 6.000 gramas de magnésio, qual o volume que eu vou precisar? X. X, portanto, é 6.000 dividido por 1,2. Então, 6.000 dividido por 1,2, nesse caso, vai ser um volume igual a 5.000 litros de água do mar, certo? Então, você vai precisar aqui, segunda nós marcamos aqui a letra E, e o volume de água do mar que você vai precisar aqui será de 5.000 litros. Tranquilo, pessoal? Vamos em frente. Quarta questão. A questão diz o seguinte: tem-se um frasco de soro glicosado a 5%, solução aquosa a 5% em massa de glicose. Para preparar 1 kg desse soro, quantas gramas de glicose devem ser dissolvidos em água? Então, eu tenho um soro cujo título ou porcentagem em massa é 5% massa barra massa. 5% o próprio nome diz, é 5%, tá, pessoal? Então, você vai ter 5 gramas de glicose para 100 gramas do soro. A pergunta é simples. Se eu quero preparar 1 quilo, 1 quilo de soro, ou seja, 1.000 gramas, ou seja, 1 quilo, qual a massa de soro, ou seja, a massa de glicose que você irá necessitar? X. Aqui no cálculo de matemática básica, nós cancelamos 0 com 0, 0 com 0. Vai ficar 5 vezes 10, que então será 50 gramas. 50 gramas, teríamos então a alternativa da letra D aqui para a gente. No rótulo de uma garrafa de água mineral, lê-se, entre outras coisas, aí vamos lá, volume 1,5 litros, bicarbonato de cálcio, partes por milhão. Qual é a concentração de bicarbonato de cálcio nessa água mineral? É de 20 partes por milhão. Daí, qual é a massa de bicarbonato no conteúdo da garrafa? Ou seja, quanto é a massa de soluto, a massa de bicarbonato de cálcio no conteúdo desta garrafa. A gente também pode fazer por uma regra de 3, tá, pessoal? Como também nós podemos aplicar na fórmula do ppm. ppm, que é partes por milhão, é quando a gente pega a massa do soluto em miligramas, mg, e divide pela massa da solução em quilos. Se for a água, também pode ser 1 litro. Afinal de contas, 1 litro de água pesa 1 quilo e 1 quilo pesa 1 litro. Tá bom? Então, eu vou ter aqui o seguinte: se a concentração é 20 partes por milhão, significa dizer que eu vou ter 20 miligramas por litro. E se eu tenho no conteúdo dessa garrafa, que é 1,5 litros, qual seria a massa de bicarbonato que eu vou ter em miligramas? Então, é só a gente multiplicar em X. Então, a massa do soluto em miligramas vai ser 20 vezes 1,5, que vai dar 30 miligramas. Só que aí nós temos o valor em grama. Se é 30 miligramas, eu vou passar 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. Vai ficar 0,030 gramas. Que nesse caso aqui vai ficar a alternativa da letra A. Vai ficar aqui para a gente a alternativa da letra A. Beleza? Próxima questão. Vamos para a sexta. Para a prevenção de cáries, em substituição à aplicação local de flúor nos dentes, recomenda-se o consumo de água fluoretada.
Sabendo que a porcentagem em massa de fluoreto de sódio na água é de 2 vezes 10 a menos 4%, isso é o título. O título aqui é 2,0 vezes 10 a menos 4%, tá? Menos 4%. Massa barra massa. Essa é a concentração, tá? De fluoreto de sódio na água, tá? 2 vezes 10 a menos 4% massa barra massa. Beleza? Então, continuando, o indivíduo que bebe 1 litro dessa água diariamente terá ingerido uma massa desse sal igual densidade da água fluoretada, 1 grama por ml. Ora, se a concentração de fluoreto de sódio nessa água é de 2 vezes 10 a menos 4% massa barra massa, o próprio nome diz, é por cento, então por cento é por 100. Então é 2 vezes 10 a menos 4 gramas do sal, que é o fluoreto de sódio, para 100 gramas da solução. Por cento é por 100, certo? Como a densidade é 1 grama por ml, então se uma pessoa que bebe 1 litro, então ela vai beber 1000 gramas. Afinal de contas, 1 litro é 1 quilo e 1 quilo são 1000 gramas. Então, se a pessoa beber 1 litro, que seria 1000 gramas, qual a massa desse sal ela vai ingerir? X. X, portanto, é igual, cancela 0 com 0, 0 com 0. Então, eu vou fazer 2 vezes 10 a menos 4 vezes 10. Portanto, o X será de 2 vezes 10 a menos 3 gramas. Que no caso aqui para a gente vai ser a alternativa da letra A. A sétima, então, diz o seguinte: o flúor tem um papel importante na prevenção e controle da cárie dentária. Estudos demonstram que, após a fluoretação da água, os índices de cárie nas populações têm diminuído. O flúor também é adicionado a produtos e materiais odontológicos. Suponha que o teor de flúor em determinada água de consumo seja de 0,9 partes por milhão, ou seja, o teor de flúor é 0,9 partes por milhão. Significa 0,9 miligramas de flúor por litro de água. Tá? ppm é uma unidade que, como a gente viu anteriormente, é miligrama por litro. Tá bom? Então ele diz assim: considerando que a densidade da água é de 1 grama por ml, ou 1 quilo por litro, qual a quantidade em miligramas de flúor que um adulto ingere ao tomar 2 litros dessa água durante um dia? Então, se eu sei que partes por milhão é a massa do soluto em miligramas sobre a massa da solução em quilos ou litro, então se eu tenho 0,9 miligramas por litro, qual seria, nesse caso, a quantidade em miligramas de flúor, M1, ao beber 2 litros dessa água? Então é só multiplicar em X. Então a massa do soluto é 2 vezes 0,9. Portanto, a massa do soluto é 1,8 miligramas. Bem simples. Aplicação direta de fórmula. Show? Tranquilidade total. A 8ª questão diz: considere o texto. Uma solução 2 mol por litro ou 2 molar de hidróxido de sódio apresenta o quê? Ora, apresenta, colocando aqui direto, 2 mols de soluto para cada litro de solução. Assim, em 10 litros dessa solução, encontramos 20 mol de soluto. Claro, se eu tenho 2 mol a cada litro, então em 10 litros, é só multiplicar por 10, eu vou ter 20 mol de soluto. Então, a questãozinha bem simples. Ele diz: identifique as quantidades que preenche corretamente as lacunas. Ora, é preenchido com 2 e aqui com 20. Show de bola. Seguindo, 9ª questão diz: vamos lá, questãozinha do Enem, tá? Também foi uma questão do Enem.
Ao colocar um pouco de açúcar na água e mexer até a obtenção de uma só fase, prepara-se uma solução. O mesmo acontece ao se adicionar um pouquinho de sal à água e misturar bem. Uma substância capaz de dissolver o soluto é denominada solvente. Por exemplo, a água é um solvente para o açúcar, para o sal e para várias outras substâncias. A figura a seguir ilustra essa citação. O soluto na colher sendo colocada no solvente, que é a água, e a gente prepara a solução, que é o soluto mais o solvente. Suponha que uma pessoa, para adoçar seu cafezinho, tenha utilizado uma massa de açúcar, massa de soluto, de 34,2 gramas de sacarose, cuja massa molar, que é o emizão maiúsculo é a massa molar, é de 342 gramas por mol. Aí ele diz assim, para uma xícara cujo volume é de 100 ml. Como o volume tem que ser dado em litros, isso equivale a 0,1 litro. Qual a concentração final, em mol por litro, da sacarose nesse cafezinho? O que ele quer saber, pessoal, é a molaridade. A molaridade é a concentração em mol por litro, que é quando eu pego o número de mols e divido pelo volume em litros. Ou também pode ser que a molaridade pode ser a massa do soluto M1 sobre a massa molar, emizão, vezes o volume em litros. Afinal de contas, como tem lá no início do nosso TD, a fórmula é massa do soluto sobre a massa molar, isso aqui é o número de mols. Então, só substituindo, a molaridade, portanto, será a massa de açúcar nesse cafezinho é de 34,2 gramas. Quanto pesa um mol? 342 gramas. E o volume é 0,1 litro. 342 vezes 0,1 é só você passar uma casa para a esquerda. Então vai ficar 34,2 dividido por 34,2. Ora, então a concentração em mol por litro de açúcar nesse cafezinho será de 1 mol por litro. Maravilha? Bem simples. Aplicação direta de fórmula. Só você aplicar na fórmula da molaridade. Beleza? Vamos seguindo. Décima questão, no caso, né? Que essa era 9. Vamos então para a 10. A 10 também você pode fazer da mesma forma. Em 100 ml de soro sanguíneo humano, em 100 ml, volume V, 100 ml, ou 0,1 litro, a massa de sal, que é massa de soluto, 0,585 gramas de cloreto de sódio, NaCl. A concentração em quantidade de matéria, pessoal, é a mesma coisa que a molaridade, tá? A concentração em quantidade de matéria ou molaridade deste sal no sangue é em mol por litro. Pode ser a mesma fórmula. A massa molar que ele também deu, a massa de 1 mol de cloreto de sódio vai ser 58,5 gramas por mol. Então, eu posso explicar na mesma fórmula. Molaridade é quando eu pego a massa do soluto, divido pela massa molar vezes o volume em litros. Então, a molaridade pode ser a massa de cloreto de sódio é 0,585, a massa molar será de 58,5 e o volume é 0,1. Então, a concentração em mol por litro, também chamado concentração em quantidade de matéria, né? É só você pegar 58,5 vezes 0,1, é só você passar uma casa para a esquerda. Então, vai ficar 0,585 dividido por 0,58. Uma diferença aqui é 1 para 10, então vai ficar 0,1 mol por litro. Que vai dar nesse caso aqui, para a opção da gente, a opção da letra E. Maravilha! Show de bola! Vamos em frente. São sim. O vinagre de cana-de-açúcar é muito utilizado no preparo de saladas, de verduras e legumes. Em sua composição, encontramos a presença do ácido acético, C2H4O2,
na concentração média de concentração comum de 30 gramas por litro, tá? Concentrações muito elevadas de ácido no vinagre podem levar o indivíduo a sofrer de acidez estomacal. Tomando-se por base a concentração média do vinagre, indique o item que apresenta a concentração molar média. O que é isso? É a molaridade, é o Mzinho da perninha puxada. A concentração em mols por litro, tá? De vinagre, certo? Concentração de ácido acético no vinagre. Aí ele deu também, pessoal, a massa molar do ácido acético, que vale 60 gramas por mol. Então, pessoal, a gente vai usar praticamente a mesma fórmula da questão anterior. A gente vai usar, então, carnaval é igual a muita merda. A gente vai converter, tá? Concentração em gramas por litro para concentração em mol por litro. Então, a concentração comum é de 30 gramas por litro. A massa molar, que é quanto pesa um mol de ácido acético, vai ser 60 gramas por mol. E eu vou achar a molaridade, que é só passar os 60 para baixo. Portanto, a molaridade é 30 dividido por 60, que vai dar 1/2, que vai ser 0,5 mol por litro. Portanto, para a gente aqui, 0,5 mol por litro vai dar a opção, vamos lá para cima, vai dar a opção da letra A, 0,5 mols por litro. Tranquilo? Vamos lá então, 13ª questão número 13, diz assim: uma solução de glicerol C3H8O3 a 30% em massa, então 30% é o título, em massa na água, tem uma densidade D igual a 1,23 gramas por ml. Qual a quantidade em mol por litro, ou seja, qual a molaridade, que é a concentração em mol por litro desse composto nesta solução? Ele está dando a densidade da solução, está dando o título da solução, está pedindo a molaridade, que é a concentração em mol por litro. Então, vou ter que fazer uma conversão entre as concentrações. Então, qual a relação que há entre densidade, título e molaridade? É aquela parte assim: 1000 doses de tequila é igual a muita merda. Então, eu vou fazer 1000, quanto é a densidade? É 1,23. Quanto é o título? Não é 30%. O título aqui é o título comum, ele é adimensional. Como aqui é 30%, eu vou usar que é 0,3. Aqui eu uso o título sem ser em porcentagem, que é 0,3. Que é igual a massa molar do glicerol. E quanto é que é a massa molar do glicerol? Bom, a gente vai calcular. Quanto é o Mzão do C3H8O3? Eu vou fazer 12 vezes 3 mais 1 vezes 8 mais 16 vezes 3. Então, quanto é que vai dar essa massa molar? Vai dar 36 mais 8 mais 48. Então, fazendo aqui, 36 mais 8 mais 48, 14 vai dar 2, vai dar 92. Essa massa molar aqui vai dar 92 gramas por mol. Então, eu vou pegar aqui esse Mzão, que é 92, vezes a molaridade. Portanto, a molaridade será 1000 vezes 1,23, é só passar 3 casas para a direita. Vai dar 1230 vezes 0,3 sobre 92. Fazendo a continha aqui, 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 2, 6 e 3 vezes 3, 3. Dá 369 por 92. Então, a molaridade será 369 vezes 92, que vai dar aproximadamente 4. Porque 4 vezes 2 dá 8 e 4 vezes 9 dá 36, dá 368. E como a gente quer 369, isso é aproximadamente 4 mol por litro. Ou 4 molar. 4 mols por litro ou 4 molar. Beleza? A 14 praticamente é a mesma coisa. A 14 diz assim:
Vamos lá. O álcool iodado, usado como germicida, é uma solução de álcool etílico a 10% em massa. Esse é o título. 10%, a gente não usa 10%, nós usamos 0,1 ou 0,1, que é 10%. A concentração comum em gramas por litro e a concentração comum e a concentração molar em mols por litro, tá, do iodo I2 nessa mistura são respectivamente iguais a, dado, ele também deu a densidade da solução, que é de 0,8 gramas por ml. E ele deu também a massa molar do átomo do iodo. A massa molar do átomo do iodo é 127, do átomo. Mas a molécula que nós vamos usar é o I2. O I2, então, vai ser, no caso, a massa molar dele vai ser 127 vezes 2, tá, pessoal? Que vai dar 254. A gente vai usar a massa molar do I2, não do átomo do iodo. Tá bom? Então eu tenho aí o título, tenho a densidade, ele está pedindo tanto a concentração comum, que é o C, quanto a molaridade. Então o que eu vou usar? Vamos lá. Eu vou usar aquela relação, carnaval é igual a 1000 doses de tequila. Então carnaval é igual a 1000, quanto é a densidade? É 0,8 e o título é 0,1. Então a concentração comum será 1000 vezes 0,8, que vai dar 800 vezes 0,1. Então, a concentração comum é 800 vezes 0,1, que é só passar uma casa, vai ficar, portanto, 80 gramas por litro. Maravilha. E a molaridade, eu posso usar carnaval é igual a muita merda. Já que a concentração comum é 80, e a massa molar do I2 vai dar 254, lembrando que é I2, né? É 127 vezes 2. Então, a molaridade será, basta pegar 80 e dividir por 254. Vai dar aproximadamente 0,3 mol por litro. Então, para a gente aqui, vai ficar a alternativa 80 e 0,3 vai ficar para a gente aqui a alternativa da letra C, né? Ó, 80 gramas por litro e 80 dividido por 254, usando aí aproximadamente 0,3. Show? Seguindo em frente, 15. Questãozinha do Enem. A 15 diz: o aspartame é um edulcorante artificial, adoçante dietético, né? Que apresenta um potencial adoçante 200 vezes maior que o açúcar comum, permitindo seu uso em pequenas quantidades. Muito usado pela indústria alimentícia, principalmente nos refrigerantes diet, tem um valor energético que corresponde a 4 calorias por grama. Tá bom. É contraindicado a portadores de fenilcetonúria, uma doença genética rara que provoca o acúmulo da fenilalanina no organismo, causando retardo mental. O IDA, índice diário aceitável desse adoçante, é de 40 miligramas por quilo de massa corpórea. Então, o índice de diário aceitável é de 40 miligramas por quilo de massa corpórea. Com base nas informações do texto, a quantidade máxima recomendada do aspartame em mol, ou seja, qual é o número de mols, que uma pessoa de 70 quilos, de massa corporal pode ingerir por dia, é mais próxima de, ou seja, a quantidade em mols, tá, de aspartame que uma pessoa de 70 quilos pode ingerir por dia, dado que a massa molar do aspartame, ou seja, o Mzão, é de 294 gramas por mol. Então, pessoal, é simples, vamos fazer regras de 3. Eu tenho, então, 40 miligramas por quilo de massa corpórea, certo? Esse é o índice diário aceitável. Se a pessoa tem 70 quilos, então quanto ela pode ingerir no máximo de aspartame? 4 vezes 7 dá 28, então dá 2.800 miligramas. 2.800 miligramas, passando 3 casas para a esquerda, dá 2,8 gramas.
como ele quer saber a quantidade em mol, se eu quero determinar a quantidade em mols que eu tenho uma determinada massa, basta pegar esta massa e dividir pela massa molar. Então, eu vou pegar 2,8 e dividir por 294 gramas por mol. 2,8 dividido por 294, isso vai dar aproximadamente 9,5 vezes 10 a menos 3 mol. Vai dar 9,5 vezes 10 a menos 3 mol. Que nesse caso aqui, para a gente, vai ser a alternativa da letra B. Ó. Questãozinha do Enem legal, mas você precisava aplicar divisão, né? Tinha que aplicar divisão, né? Beleza? Vamos para a próxima. Questão número 16. Tá, 16 diz: 1 litro de água de lavadeira custa 30 centavos. Sua densidade é de 1 kg por litro. Água de lavadeira é água sanitária. Sua densidade é de 1 kg por litro. E seu poder alvejante equivale a uma solução aquosa com cerca de 3% em massa de cloro. Então, isso é o título. 3% é a mesma coisa que 3 por 100, né? Calcule quanto se deverá pagar para adquirir uma quantidade de tal produto que corresponde a 1 mol de cloro. E 1 mol de cloro que ele está falando aqui é Cl2, tá? Então, quanto é que é a massa molar do cloro? A massa molar do cloro, Cl2, é só pegar 35,5 vezes 2. A massa molar do cloro será 71 gramas, tá? 71 gramas por mol, que é 35,5 vezes 2. Então, calcule quanto se deverá pagar para adquirir uma quantidade de tal produto que corresponde a 1 mol de cloro. Então, se você tem na água sanitária uma solução a 3% em massa de cloro, significa que você vai ter 3 gramas, certo, de cloro para cada 100 gramas de solução, que é água sanitária. Então, se você quer 71 gramas de cloro, então quanto você deverá pagar aqui? Aliás, quanto você deve ter aqui? X, portanto, dá 71,00 dividido por 3. 71 mil dividido por 3 vai dar 2.000, aproximadamente 2.360 gramas, tá? Então, como a densidade aí será de 1 grama por ml, então, considerando que a densidade é 1 kg por litro, então eu vou pagar por litro de água de lavadeira 30 centavos. Então, aqui é como se eu tivesse, se 1 litro é, no caso aí, 30 centavos, que não é nunca, né? Então, 2,36 litros, que é gramas, 2,360 gramas, que vai dar 2,36 quilos, que é a mesma coisa que litro. Então, a pessoa deverá pagar quanto? Aqui, Y. Y, portanto, é 2,36 dividido por 0,30, aliás, vezes, né? Então, vai ser aqui 0, 0, 0, 18 vai 1, 9, 10 vai 1, 6, 7. Então, 0,807, passando 3, a pessoa vai pagar, no caso, 4 casas, 0,71 aproximadamente. A pessoa vai pagar, no caso, 0,71 centavos aproximadamente. Que para a gente aqui vai ser a alternativa da letra A. Beleza? Então vamos seguindo. Questão número 17, seria a nossa última. Soluções de ureia em H2,2CO podem ser utilizados como fertilizantes. Uma solução foi obtida pela mistura de 210 gramas de ureia, que é o soluto, e 1.000 gramas de água, que vai ser o solvente. Então, boto massa de soluto, massa de ureia, 210 gramas, massa de solvente e água, 1.000 gramas.
A densidade final da solução, D, é de 1,05 gramas por ml. A concentração da solução em percentual de massa, ou seja, o título. A concentração da solução em percentual de massa, ou seja, o título. E a concentração em mol por litro, ou seja, molaridade, respectivamente, é. Bom, eu tenho que saber o título. Então, o que é o título? Lá da fórmula do início do nosso TD, temos que título é a massa do soluto sobre a massa da solução. Onde a massa da solução ela é a soma da massa do soluto mais a massa do solvente. Portanto, o título é massa do soluto, 210, sobre massa do soluto, 210 mais 1.000. Então, o título será de 210 sobre 1.210. 210 sobre 1.210 vai dar aproximadamente 0,174. Como eu quero em porcentagem, se a gente multiplicar por 100, nós teremos uma solução a 17,4%. Já achamos o título. Vamos agora para a molaridade. Para a molaridade, então, vou usar 1.000 doses de tequila, que é igual a muita merda. Então, vou usar 1.000. Densidade, então, vai ser 1,05. O título vai ser 0,174. Lembrando que o título aqui sempre é adimensional, sem usar a porcentagem, que é igual à massa molar da ureia, tá? Quanto será a massa molar da ureia, que é o Mzão? Eu vou calcular aqui, ó, a massa molar da ureia será NH22CO, então vai dar N2H4CO. A massa do nitrogênio é 14, vai ser 14 vezes 2, mais 1 vezes 4, mais 12, mais 16. Então, vai dar 28 mais 4, 32. 32 com 12 vai dar 44. 44 mais 16 vai dar 60. Isso é igual a 60 vezes a molaridade. Portanto, a molaridade será igual a, vou multiplicar aqui, vai dar 1.050 vezes 0,174 sobre 60. Isso, portanto, será igual a... Então, isso vai dar 3,04 mol por litro. Portanto, a alternativa correta para a gente vai ficar 17,4% e 3,04 mol por litro. Vai ficar a alternativa da letra A. Beleza, galera? Espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, você rever as questões, os cálculos. E qualquer coisa, é só solicitar uma ajuda aí pra gente, tá bom? Nos comentários, tá bom? Um grande abraço, boa sorte, bons estudos e até a próxima.